Ragnar ficou em pé diante do altar e tentou não pensar em como se parecia com uma fera em trajes formais de casamento. As roupas tinham sido feitas sob medida para ele, mas não havia muito que o tecido e a costura requintada pudessem fazer quando o homem que as vestia tinha quase 2,5 metros de altura e era forte como uma montanha. Ele sabia como era a sua aparência. Tinha ouvido os cochichos durante toda a sua vida. O faraó, o colosso, a fera do norte. Ele era um monstro fingindo ser civilizado. O casamento arranjado tinha sido ideia do seu conselho, uma aliança com o reino humano de Valoria, no sul, selada com o casamento entre a princesa deles e o rei Lycan. Ragnar concordara porque fazia sentido do ponto de vista político, porque o seu reino precisava das rotas comerciais controladas por Valoria, porque aos 35 anos ele há muito desera a esperança de encontrar a sua companheira. Ele não conhecera a princesa, nem sequer vira um retrato dela. As negociações foram conduzidas por meio de mensageiros e cartas, frias e práticas. Ela tinha 19 anos, era nobre, educada e disposta. Essas eram todas as informações que o seu conselho considerava necessárias. Ragnar se perguntou se ela sabia com quem estava se casando. Se alguém se deu ao trabalho de avisá-la que o seu marido teria o dobro do seu tamanho, que as crianças do seu próprio reino às vezes choravam quando o viam, que ele havia participado de tantas batalhas que o seu corpo era um mapa de cicatrizes. Provavelmente não. O rei de Valoran estava desesperado por essa aliança, com o seu reino à beira do colapso econômico. Ele teria prometido a sua filha a qualquer um que pudesse salvá-los, mesmo que fosse um monstro. As portas da capela se abriram e a atenção de Ragnar se voltou para a frente. A noiva estava a entrar e, apesar de sua resignação com essa união política sem amor, ele sentiu uma pontada de curiosidade. Que tipo de mulher concordaria em casar com um homem que nunca conhecera? Que tipo de princesa caminharia voluntariamente para os braços de uma besta? Ela era pequena. Esse foi o seu primeiro pensamento. Mesmo à distância, mesmo com o véu pesado a esconder o rosto, ele podia ver que ela era minúscula, delicada, frágil de uma forma que despertou algo protetor no peito de Ragnar. Ela caminhava lentamente pelo corredor, com passos medidos e cuidadosos. Não havia pai para a entregar, nem familiares a acompanhá-la. Apenas uma pequena figura vestida de branco, sozinha, caminhando em direção a um futuro que ela não havia escolhido, assim como ele. Quando ela chegou ao altar, era tão baixa que o topo da sua cabeça mal chegava ao meio do peito dele. Ragnar se viu olhando para baixo, para sua figura velada, e pela primeira vez em anos, sentiu-se constrangido com o seu tamanho. Ele devia parecer um gigante para ela, assustador e opressor. O oficiante começou a cerimônia, recitando as palavras tradicionais. Ragnar mal as ouvia. Estava demasiado concentrado na mulher ao seu lado, tentando obter alguma informação sobre ela através do véu espesso e das camadas de vestidos de noiva. Ele reparou que ela respirava rapidamente. Os ombros estavam tensos, as mãos, cruzadas à frente do corpo, tremiam. Ela estava com medo. Claro que estava com medo. Estava prestes a casar-se com um homem que nunca tinha visto. Um rei Lycan com reputação de brutalidade em batalha. Um gigante que poderia parti-la ao meio sem esforço. Ragnar sentiu algo frio instalar-se no seu peito. Este era o seu futuro. Uma esposa que o temia, um casamento construído sobre necessidade política e o terror dela. O oficiante chegou à parte da cerimônia em que o véu deveria ser levantado. "O noivo pode agora ver a sua noiva", disse o velho. Ragnar estendeu a mão lentamente, com cuidado, hiperconsciente das suas mãos enormes e da facilidade com que poderia acidentalmente magoar alguém tão pequeno. Agarrou a ponta do véu entre dois dedos e levantou-o suavemente, puxando-o para trás para revelar o rosto da sua noiva pela primeira vez. E o mundo parou. A ligação de companheirismo atingiu-o como um golpe físico, roubando-lhe o fôlego dos pulmões e tornando a sua visão turva por um momento. O reconhecimento invadiu cada célula do seu corpo. O seu lobo uivava em triunfo e possessividade. Minha, minha, minha. Esta criatura minúscula e frágil era a sua companheira, a sua parceira predestinada, a única pessoa em todo o mundo destinada a ele. Ela era linda, cabelo escuro penteado para trás, revelando um rosto com traços delicados, pele pálida como o luar e olhos da cor do céu de verão.
Ela parecia jovem e inocente e completamente aterrorizada, porque estava a olhar para Ragnar com aqueles olhos azuis cheios de lágrimas, o lábio inferior a tremer, o corpo inteiro a tremer tanto que ele podia ver mesmo através do vestido pesado. Ela olhava para ele da mesma forma que as pessoas olhavam para os monstros nos contos de fadas. Com horror, medo e resignação desesperada, a sua companheira tinha medo dele. A constatação doeu mais do que qualquer espada jamais havia feito. Ragnar ficou paralisado, com a mão ainda segurando o véu, olhando para a mulher que deveria ser a sua alma gêmea, e viu uma lágrima escorrer pela bochecha dela. Ela achava que ele iria machucá-la. A sua própria companheira achava que ele era um monstro. Vossa Majestade, disse o oficiante baixinho. Os votos? Ragnar soltou o véu e deu um passo para trás, dando-lhe espaço. O movimento foi instintivo, tentando parecer menos ameaçador, mesmo sabendo que era impossível. Não havia como fazer com que 2,4 metros de músculos marcados por cicatrizes parecessem seguros. Ele proferiu os votos com uma voz mais áspera do que pretendia. Prometeu protegê-la, honrá-la, amá-la. Cada palavra parecia uma mentira. Como poderia protegê-la quando ela tinha medo dele? Como poderia honrá-la quando ela lhe fora vendida como uma peça num jogo político? Como poderia amá-la quando a sua própria presença a fazia tremer de medo? Ela proferiu os seus votos num sussurro tão suave que ele quase não conseguiu ouvir. A sua voz falhou 2 vezes. Mais lágrimas caíram. Quando chegou a hora de selar o casamento com um beijo, Ragnar hesitou. Ele não queria tocá-la, não queria aumentar o medo dela. Mas a cerimônia exigia isso, e dezenas de testemunhas estavam a assistir. Ele se inclinou lentamente, dando a ela toda a oportunidade de se afastar. Ele deu o beijo mais leve possível na testa dela, pouco mais do que um toque dos lábios, e então imediatamente se endireitou e se afastou. O alívio passou pelo rosto dela tão rapidamente que ele poderia ter imaginado, mas sabia que não. Ela estava aliviada por ele não ter beijado a sua boca, aliviada por ele não a ter tocado mais do que o absolutamente necessário. A sua companheira estava aliviada por ele não a ter realmente tocado. A cerimônia terminou. Eles foram declarados casados, rei e rainha, Lycan e humana. A multidão aplaudiu educadamente, e Ragnar ficou ao lado da sua companheira, que ainda tremia, e sentiu algo no peito se partir. O banquete de casamento foi uma tortura. A Ara, sua nova esposa, sua companheira, sentou-se ao lado dele na mesa principal, parecendo que queria desaparecer. Ela mal comeu, mal falou, recuava cada vez que ele se movia. Ragnar tentou se fazer menor, tentou ocupar menos espaço, mas era impossível. Ele era o que era. Finalmente, misericordiosamente, o banquete terminou. A tradição ditava que o novo casal se retirasse para os aposentos do rei para consumar o casamento. Ragnar temia esse momento desde que o véu caiu e viu o medo nos olhos de Ara. Eles caminharam até os aposentos dele em silêncio. Ara seguia vários passos atrás dele, como uma prisioneira caminhando para a execução. Quando chegaram à porta, Ragnar a abriu e gesticulou para que ela entrasse primeiro. Ela passou por ele, dando-lhe o maior espaço possível, e ficou parada no meio da sala, parecendo perdida e aterrorizada. Ragnar fechou a porta e encostou-se nela, mantendo distância entre eles. Ela, disse ele gentilmente, o nome dela soando estranho na sua língua. Olhe para mim, por favor. Ela ergueu os olhos lentamente, e ele viu que ainda brilhavam com lágrimas. Ela estava preparada para algo terrível, ele percebeu, esperando que ele a magoasse. Não vou tocar em si, disse Ragnar claramente. Não esta noite, nem nunca, a menos que me digas explicitamente que queres que eu o faça. Entendes? A confusão passou pelo rosto dela. Mas o casamento deve ser consumado. O casamento pode esperar. Ragnar moveu-se lentamente para uma cadeira longe de onde ela estava e sentou-se, tentando parecer menos intimidante através da posição. Se nada mais. Tens medo de mim. Não vou forçar alguém que tem medo. Não tenho medo, disse Ara, a mentira óbvia na forma como a sua voz tremia. Estás a tremer. Tens chorado desde o momento em que viste o meu rosto. Recuaste sempre que me mexo. Ragnar manteve a voz suave, embora lhe doesse enumerar todas as formas como ela o achava assustador. Não estou zangado por isso. Eu entendo. Não sou o que esperavas. E ouviste histórias sobre mim. Tenho a certeza.
mas preciso que compreendas que nunca te farei mal. Ar olhou para ele, claramente tentando determinar se ele estava a dizer a verdade. Dizem que mataste 50 homens em combate individual durante as guerras fronteiriças. Dizem que despedaças os teus inimigos com as próprias mãos. Dizem que és mais besta do que homem. A primeira é verdade. A segunda aconteceu uma vez, quando estava na forma de lobo, a proteger a minha alcateia de bandidos que estavam a matar crianças. A terceira, Ragnar fez uma pausa. Suponho que isso dependa da sua definição de animal. Eu sou um Lycan. Sou maior do que a maioria. Fiz coisas violentas na guerra. Mas não sou um monstro irracional e não magoo aqueles que são mais fracos do que eu. És tão grande, sussurrou Ara. Nunca vi ninguém tão grande. Pensava que as histórias eram exageradas, mas és ainda maior do que eu imaginava. Eu sei. Sinto muito por isso. Sei que devo ser assustador para ti. Ragnar gesticulou ao redor da sala. Agora estes são os nossos aposentos, mas podes considerar o quarto inteiramente teu. Vou dormir aqui fora, no sofá. Podes trancar a porta do quarto se isso te fizer sentir mais segura. Não entrarei sem a tua permissão explícita. Farias isso? Dormir separadamente? Sim, farei. O que for preciso para que te sintas segura. Todos olharam à volta da sala, para a porta do quarto. Para Ragnar, sentado à sua frente, a tentar fazer-se mais pequeno. O conselho fará perguntas se não consumarmos o casamento. Deixa-os perguntar. Eu trato do conselho. Ragnar inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Ara, preciso que compreendas uma coisa. Este casamento pode ter sido arranjado, mas levo os meus votos a sério. Prometo amar-te e proteger-te. Não posso fazer isso se tiver medo de mim a cada momento. Então começamos aqui. Começamos com você a sentir-se segura. Tudo o resto pode esperar. Por quê? A pergunta saiu da boca dela. Por que faria isso? Poderia simplesmente pegar o que quer. Eu não poderia impedi-lo. Ninguém te culparia. Estamos casados. Porque o casamento não é posse. Porque o consentimento é importante. Porque Ragnar parou. Ele não podia contar-lhe sobre o vínculo de companheirismo. Não quando ela estava com tanto medo. Ela pensaria que era um truque, uma forma de manipulá-la. Porque é a coisa certa a fazer. Foste forçada a este casamento para salvar o teu reino. O mínimo que posso fazer é dar-te algum controlo sobre como ele vai prosseguir. Ara ficou em silêncio por um longo momento, estudando-o com aqueles olhos azuis que o assombravam desde que o véu caiu. Finalmente ela disse, disseram-me que eras um monstro, um guerreiro brutal que não mostrava misericórdia e não sentia compaixão. Eu sou uma guerreira. Tenho sido brutal em batalha, mas misericórdia e compaixão não são fraquezas que me faltam. São escolhas que faço. Ragnar levantou-se lentamente com cuidado. Vou deixar-te descansar agora. O quarto é teu. Se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, estarei aqui. Ele dirigiu-se para o sofá e observou-o com uma expressão que não conseguia decifrar. Quando ele se acomodou no móvel, que era pequeno demais para o seu tamanho, ela falou novamente. Obrigada, disse ela suavemente. Por ser gentil, eu não esperava gentileza. Deve sempre esperar gentileza, disse Ragnar. E se eu falhar em demonstrá-la, tenha minha permissão para me dizer isso. Ara acenou com a cabeça e retirou-se para o quarto, fechando a porta atrás de si. Ragnar não ouviu a fechadura girar, o que interpretou como um pequeno sinal positivo. A sua companheira não sentiu a necessidade de o trancar do lado de fora. A sua companheira, as palavras ecoavam na sua cabeça enquanto ele se deitava no sofá pequeno demais e olhava para o teto. A única pessoa destinada a ele, e ela estava apavorada com ele. O universo tinha um sentido de humor cruel. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina cuidadosa. Ragnar acordava cedo e saía dos aposentos antes que ela emergisse do quarto, dando-lhe privacidade e espaço. Ele cumpria os seus deveres como rei, lidando com as intermináveis reuniões e decisões que o governo exigia. À noite, ele voltava e encontrava Alara sentada em silêncio na área comum dos seus aposentos, lendo, costurando ou olhando pela janela. Ele sempre se anunciava antes de entrar, sempre mantinha distância, sempre se movia devagar e com cuidado. Ele estava a tentar treiná-la para não ter medo dele, percebeu? Da mesma forma que se treina um animal ferido para confiar novamente. A comparação o deixava enjoado, mas ele não sabia o que mais fazer.
Eles faziam as refeições juntos, sentados em extremidades opostas de uma pequena mesa. Ragnar comia rapidamente, ciente de que seu tamanho e apetite provavelmente pareciam monstruosos para ela. Ela beliscava a comida, ainda sem comer o suficiente na sua opinião, nervosa demais para ter muito apetite. Ele tentou puxar conversa, perguntou sobre a terra natal dela, os interesses, a educação. Ela respondeu com monossílabos no início, mas gradualmente começou a se abrir. Gostava de ler, especialmente história e filosofia. Tocava harpa, embora não tivesse sido autorizada a trazer a sua na viagem para o norte. Sentia saudades do irmão mais novo, que chorou quando ela partiu. Ragnar ouviu cada palavra e guardou-as todas. A sua companheira gostava de ler e de música e tinha um irmão que amava. Era mais informação do que ele esperava. Em troca, ele contou-lhe sobre os territórios do norte, sobre a Alcateia e como funcionava a sociedade Lycan. Explicou-lhe sobre a transformação, os laços da Alcateia e as responsabilidades de ser o rei Alfa. Ela ouvia com curiosidade cautelosa e, ocasionalmente, ele via o medo dela diminuir um pouco, substituído por interesse genuíno, mas ela nunca o tocava, nunca se aproximava a menos de alguns metros, nunca relaxava totalmente na presença dele. 2 semanas após o casamento, a irmã de Ragnar, Astrid, chegou ao castelo. Ela deu uma olhada na situação de Ragnar a dormir num sofá pequeno demais para o seu tamanho e a assustar-se com sombras, e encurralou o irmão no escritório dele. "O que aconteceu?" Astrid perguntou. "Eu esperava chegar e encontrar você insuportavelmente feliz com sua nova companheira. Em vez disso, você parece infeliz e sua esposa parece aterrorizada." "Ela é minha companheira", Ragnar confirmou. "Eu senti a ligação no momento em que o véu caiu. Mas Astrid, ela olhou para mim com tanto medo. Ela ainda olha. Ela acha que eu sou um monstro. Você contou a ela sobre a ligação entre companheiros?" "Não, ela não acreditaria em mim. Ela pensaria que era uma manipulação, uma tentativa de forçá-la a obedecer." Ragnar passou a mão pelo cabelo, frustrado. "Estou a tentar dar-lhe tempo para que ela veja que não vou magoá-la, mas não sei se está a funcionar." "Está a funcionar", disse Astrid. "Mais devagar do que gostarias, talvez, mas está a funcionar. Observei-a hoje ao almoço. Ela já não se assusta sempre que te mexes. Ela faz contato visual quando falas. São bons sinais. Ela ainda se tranca no quarto todas as noites porque foi criada a ouvir histórias sobre a besta do norte que rasga homens com as próprias mãos. Dá-lhe tempo, Ragnar. Deixa-a ver quem realmente és." Naquela tarde, Ragnar seguiu o conselho de Astrid e tomou uma decisão. Ele procurou Lara na biblioteca, onde ela passava as tardes. Ela olhou para cima quando ele entrou, e o cansaço imediatamente tomou conta de sua expressão. "Não quero incomodá-la", disse Ragnar rapidamente. "Queria perguntar se gostaria de aprender a cavalgar. Achei que talvez gostasse de ver mais do território e ter a liberdade de viajar sozinha." Ara piscou surpresa. "Você me ensinaria se me permitisse, ou posso providenciar para que o mestre do estábulo lhe ensine, se preferir?" Ele fez uma pausa. "Achei que se sentiria menos presa se tivesse uma forma de se deslocar de forma independente." "Gostaria muito", disse Ara suavemente. "De andar a cavalo, quero dizer, e pode ensinar-me se não se importar." Começaram as aulas no dia seguinte. Ragnar escolheu o cavalo mais dócil dos estábulos, um garanhão chamado Moonlight, que era paciente e calmo. Ele ensinou como se aproximar do cavalo, como montar, como segurar as rédeas. Ele teve o cuidado de nunca tocá-la desnecessariamente, sempre pedindo permissão antes de estabilizá-la ou ajustar a sua posição. Ara aprendia rápido, e para a alegria de Ragnar, ela sorriu pela primeira vez durante a terceira aula. Foi apenas um pequeno sorriso quando Moonlight acariciou a sua mão com o focinho, procurando por guloseimas, mas isso transformou o seu rosto. Ela era linda quando estava com medo. Ela era de tirar o fôlego quando sorria. "Ela gosta de si", observou Ragnar. "Eu também gosto dela. Os animais são mais fáceis do que as pessoas." Ara acariciou o nariz do prefeito. "Eles não mentem nem têm motivos ocultos. Eles são apenas eles mesmos. Acho que isso é verdade." Ragnar encostou-se na parede do estábulo, mantendo uma distância cuidadosa. "Pelo que vale a pena, estou a tentar ser apenas eu mesmo com você, sem segundas intenções além de querer que te sintas seguro e feliz aqui."
Ara olhou para ele. Olhou para ele pela primeira vez sem medo evidente nos olhos. Estou a começar a acreditar nisso. Ela disse, não és o que eu esperava. Ragnar, isso é bom ou mal? Bom, acho que as histórias fizeram te parecer um monstro, mas tem sido nada além de gentil comigo, mesmo que eu tenha sido. Ela fez uma pausa, procurando palavras. Mesmo que eu não tenha sido uma boa esposa para ti. Tu tens sido uma esposa perfeita, disse Ragnar com firmeza. Tu foste colocada numa situação impossível e estás a lidar com ela com graça e coragem. Eu não poderia pedir mais. Tu poderias pedir uma esposa que não recua quando tu entras na sala. Tu estás a melhorar nisso. Ragnar apontou gentilmente. Tu não recuaste agora mesmo quando eu entrei no estábulo. Progresso. Progresso. Ara concordou. E lá estava aquele pequeno sorriso novamente. As aulas de equitação se tornaram o ponto alto dos dias de Ragnar. Uma hora todas as tardes em que Ara relaxava lentamente na presença dele, em que conversavam livremente sobre tudo e nada, em que ele conseguia ver lampejos da mulher por baixo do medo. Ela era inteligente e engraçada, e surpreendentemente feroz quando se esquecia de ter medo. Um mês após o casamento, a Ara pediu que ele lhe mostrasse sua forma de lobo. Eles estavam nos jardins, caminhando pelos caminhos, enquanto a Ara ficava mais confiante em sua mobilidade ao redor da fortaleza. Você está sempre falando sobre licantropos e transformação. Mas eu nunca vi isso, explicou ela. Se eu vou ser rainha dos licantropos, provavelmente devo saber como meus súditos realmente se parecem. Tem certeza? Perguntou Ragnar. Eu sou grande como humano. Como lobo, sou ainda maior. Não quero assustá-la, estou a pedir, Ragnar. Quero ver. Ele transformou-se ali mesmo no jardim, o seu corpo passando de humano a lobo em segundos. Ele era enorme nessa forma, facilmente do tamanho de um cavalo pequeno, com pelagem escura e olhos que continuavam distintamente os seus. Ele sentou-se, tornando-se o menos ameaçador possível, e esperou para ver como a Ara reagiria. Ela olhou para ele com os olhos arregalados, observando o seu tamanho, dentes e garras. Por um momento, Ragnar pensou que ela iria fugir. Então, lentamente, com cuidado, ela estendeu a mão. Posso tocar-te? Perguntou ela. Ragnar queria chorar de alegria. Ela estava a pedir para tocar-lhe. Voluntariamente, ele abaixou a cabeça, colocando-a ao alcance dela, e ficou muito quieto. A mão de Ara pousou suavemente na sua cabeça, os dedos enfiando-se na sua pele. És quente, disse ela com admiração na voz. E macio. Não esperava que fosses macio. Ela acariciou o seu pelo, e Ragnar fechou os olhos, saboreando o contato. Era uma primeira vez que ela o tocava voluntariamente desde o casamento, e mesmo através da sua forma de lobo, o vínculo de companheirismo cantava de satisfação. És lindo assim, disse Ara suavemente. Assustador, sim, mas bonito também. Poderoso e selvagem, mas ainda assim, de alguma forma, tu. Ragnar voltou à forma humana e puxou a mão dela imediatamente, quebrando o momento de conexão. Ele tentou não deixar a decepção transparecer em seu rosto. Obrigada por me mostrar, disse Arara. Isso ajuda de alguma forma. Saber o que tu és, ver por mim mesma, em vez de apenas ouvir histórias. Podes perguntar-me qualquer coisa. Ragnar disse sobre os Lishans, sobre mim, sobre qualquer coisa. Eu responderei sempre com sinceridade. Qualquer coisa. Ara olhou para ele e havia algo de vulnerável na sua expressão. Por que tem sido tão paciente comigo? A maioria dos homens já teria exigido os seus direitos conjugais a esta altura. Teria forçado a questão. Porque eu não sou como a maioria dos homens. Porque o teu medo me magoa mais do que qualquer ferida de batalha alguma vez me magoou. Porque eu... Ragnar parou. Ele queria tanto contar-lhe sobre o vínculo de companheirismo. Doía fisicamente, mas ela não estava pronta. Porque és importante para mim, Ara. A tua felicidade, o teu conforto, o teu bem-estar. Tudo isso é mais importante para mim do que os meus próprios desejos. Não te compreendo, sussurrou Elara. Todos me disseram que eras um monstro, mas és o homem mais gentil que já conheci. Talvez ambos estejamos a descobrir que as histórias nem sempre são verdadeiras, sugeriu Ragnar gentilmente. Naquela noite, Ara não trancou a porta do quarto. Era uma coisa pequena, mas para Ragnar parecia monumental. A sua companheira estava a começar a confiar nele. O progresso veio aos poucos.
Ara começou a comer melhor. O seu apetite voltou à medida que a sua ansiedade diminuía. Ela começou a sentar-se mais perto de Ragnar durante as conversas noturnas, a distância entre eles diminuindo pouco a pouco. Ela ria das piadas dele, um som que fazia o coração de Ragnar doer todas as vezes. Ela fazia perguntas sobre a dinâmica da alcateia, sobre os deveres dele como rei, sobre a infância dele. Em troca, ela contava-lhe sobre como foi crescer em Valoria, sobre a pressão para ser a princesa perfeita, sobre o momento em que soube que seria casada para garantir uma aliança. No início, fiquei com raiva, ela admitiu uma noite, enquanto estavam sentados em frente à lareira. Zangada com o meu pai por me vender, zangada contigo por existires, zangada com o universo por ser tão injusto. E estava aterrorizada por causa das histórias. Diziam que eras uma besta que gostava de violência, que não mostrava misericórdia aos inimigos ou aliados. E agora, Ragnar perguntou. Agora sei que essas histórias estavam erradas. Não és uma besta. És apenas um homem a tentar fazer o seu melhor numa posição impossível. Ar olhou para ele e havia algo caloroso nos seus olhos que não estava lá antes. Um homem muito grande, às vezes intimidante, mas um bom homem, mesmo assim. Fico feliz que penses assim, disse Ragnar, com o coração batendo mais rápido. A tua opinião é muito importante para mim. Por quê? A pergunta foi suave. Por que isso importa tanto? Tu mal me conheces. Era isso o momento pelo qual ele esperava. Ragnar respirou fundo e decidiu arriscar a verdade. Porque és a minha companheira, Ara. A ligação entre companheiros atingiu-me no momento em que o teu véu caiu durante a cerimônia. És a pessoa que procurei durante toda a minha vida. Ara olhou para ele, com choque estampado no rosto. O quê? A ligação entre companheiros. É assim que os Lishans reconhecem o seu parceiro predestinado. Senti isso no instante em que vi o teu rosto. Tu foste feita para mim, Ara, e eu fui feito para ti. Ragnar manteve a voz suave, tentando não a intimidar. Sei que parece impossível. Sei que provavelmente pensas que é algum tipo de truque, mas juro que é a verdade. Tu és a minha companheira, e é por isso que a tua felicidade é tão importante para mim. Por isso esperarei o tempo que for preciso para que te sintas confortável. Farei qualquer coisa para ver o teu sorriso. O vínculo de companheirismo. Ara repetiu lentamente. É por isso que tens sido tão paciente? Por causa de algum imperativo biológico? Não. Sim, parcialmente. Ragnar esforçou-se para explicar. O vínculo cria uma conexão, um reconhecimento de que essa pessoa é feita para ti. Mas o que sinto, como te trato, isso é uma escolha. O vínculo não me obriga a ser gentil. Apenas me faz querer ser. Faz da tua dor a minha dor, da tua alegria a minha alegria. Quando estavas com medo no dia do nosso casamento, isso partiu algo em mim. Tenho tentado consertar isso desde então. Então, tudo isso, a gentileza, a paciência e o respeito, foi por causa do vínculo de companheirismo. Foi porque tu merecias. Ragnar disse com firmeza. Com vínculo ou sem vínculo. Tu mereces ser tratada com gentileza e respeito. O vínculo apenas me faz sentir as tuas emoções mais intensamente. Faz com que o teu bem-estar seja tão importante para mim quanto o meu. Ara ficou em silêncio por um longo tempo, processando essa informação. Finalmente ela disse, eu também sinto isso? O vínculo. Tu podes sentir eventualmente. Humanos com ascendência Lion podem sentir, embora muitas vezes demore mais tempo para se manifestar. Ragnar fez uma pausa. Tu sentiste algo em comum quando nos tocamos? Alguma sensação de conexão ou reconhecimento? Não sei. Talvez. Ou envolveu os braços em torno de si mesma. Quando te transformaste e toquei no teu lobo, senti algo como calor a espalhar-se por mim. Como se fosses de alguma forma familiar. Mesmo tendo acabado de nos conhecer, pensei que fosse apenas a minha imaginação. Não era a tua imaginação. Era o vínculo. Ragnar queria desesperadamente aproximar-se, tocá-la, mas manteve-se imóvel. Ara, estou a contar-te isto porque quero ser honesto contigo, não porque espero algo em troca. Podes saber sobre o vínculo e ainda assim optar por manter a distância. Ainda assim optar por nunca consumar o nosso casamento. Ainda assim optar por partir algum dia, se for isso que desejas. O vínculo não tira o teu livre-arbítrio. Tu me deixarias partir,
mesmo sendo tua companheira. Eu deixaria. Isso me destruiria, mas eu te deixaria ir se fosse isso que tu realmente desejasses. Porque manter-te aqui contra a tua vontade, mesmo sendo minha companheira, seria pior. Ara olhou para ele com aqueles olhos azuis, e Ragnar viu o momento em que algo mudou na sua expressão. O medo não tinha desaparecido completamente, mas agora estava acompanhado por outra coisa. Curiosidade, talvez, ou o início da confiança. Não quero ir embora, disse ela baixinho. Tenho sido mais feliz aqui neste último mês do que em anos em Valori. Deste-me liberdade, respeito e gentileza. Fizeste-me sentir valorizada de uma forma que nunca senti antes. Não estou pronta para deixar isso, para deixar-te. Então fica, disse Ragnar, com a voz embargada pela emoção. Fica o tempo que quiseres, para sempre, se me aceitares. Preciso de tempo, disse Ara, para processar essa coisa de vínculo de companheirismo, para entender o que significa, para descobrir o que sinto sobre tudo isso. Podes ter todo o tempo que precisares. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, Ara saiu do quarto enquanto Ragnar se acomodava no sofá. Ela ficou parada na porta, parecendo pequena e vulnerável em sua camisola. A cama é grande o suficiente para nós dois, disse ela. Se quiseres, não precisas mais dormir no sofá. Ragnar prendeu a respiração. Tens a certeza? Tenho a certeza de que confio em ti para não me tocar sem permissão. E tenho a certeza de que mereces dormir numa cama de verdade, em vez de ficar apertado em um móvel feito para pessoas com metade do teu tamanho. Ara conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Além disso, meus pés ficam frios à noite. Ter alguém quentinho no quarto pode ajudar. Foi dito de forma leve, mas Ragnar entendeu o significado. Ela estava a convidá-lo para entrar no seu espaço, no quarto que ela considerava seu santuário. Era confiança dada livremente. Obrigado, disse ele, levantando-se lentamente. Prometo que ficarei do meu lado. Eles acomodaram-se na cama enorme, um em cada extremidade, com um abismo de espaço entre eles. Mas era um começo. Estavam no mesmo quarto, na mesma cama, sem paredes ou fechaduras entre eles. Ragnar mal dormiu naquela noite, muito consciente da presença a poucos metros de distância, muito grato por essa pequena demonstração de confiança. Ele podia ouvir a respiração dela, podia senti-la através do vínculo de companheirismo, e isso era tanto uma tortura quanto uma felicidade. Os dias que se seguiram trouxeram mais pequenos progressos. Ara sentava-se ao lado de Ragnar nas reuniões do conselho, em vez de a vários lugares de distância. Ela segurava o braço dele quando caminhavam pela fortaleza, um gesto que parecia adequado, mas que parecia uma conexão. Ela sorria mais, ria mais, parecia mais leve do que quando chegou. E uma noite, 2 meses após o casamento, enquanto estavam sentados a ler diante da lareira, Ara aproximou-se de Ragnar no sofá, sem tocar nele, mas perto o suficiente para que ele pudesse sentir o calor dela. Estive a pensar, disse ela, sem levantar os olhos do livro sobre o vínculo de companheirismo sobre nós. Ragnar colocou o seu livro de lado, dando-lhe toda a sua atenção. Sim, acho que sinto isso. O vínculo. Quando estou contigo, sinto-me mais calma, mais segura, como se uma parte de mim te reconhecesse, mesmo que a minha mente ainda esteja a tentar entender. Ara finalmente olhou para ele. E acho que gostaria de tentar ser uma verdadeira esposa para ti, para ver o que poderíamos ser juntos. Ara, não precisas fazer isso. Eu sei que não preciso. Esse é o ponto. Passaste 2 meses provando que eu tenho uma escolha, que não vais forçar nada. Agora estou a escolher. Ela pousou o livro e virou-se para ele. Estou a escolher tentar. Estou a escolher-te. Tens a certeza? Não há pressa. Podemos levar o tempo que precisares. Tenho a certeza. Ara estendeu a mão lentamente e colocou-a no braço de Ragnar. Foi deliberado, intencional, a primeira vez que ela o tocou por vontade própria na forma humana. Ainda estou um pouco assustada. Tu és muito grande e eu sou muito pequena e não sei como isto funciona. Mas confio em ti. Isso é mais do que eu jamais pensei que sentiria. Ragnar cobriu a mão dela com a sua, gentil apesar da diferença de tamanho. Iremos devagar. Vamos descobrir juntos. E se, a qualquer momento, quiseres parar, paramos. Sem perguntas, sem discussões. Está bem,
sussurrou Ara. Eles foram devagar, tal como Ragnar prometeu. Naquela primeira noite, eles simplesmente abraçaram-se. Ara aconchegou-se no peito de Ragnar, aprendendo a sensação dos braços dele à sua volta sem medo. Na segunda noite, eles beijaram-se com cuidado, doçura e cheios de promessas. Na terceira noite, Ragnar adorou cada centímetro dela com mãos gentis e palavras ainda mais gentis, mostrando-lhe que a intimidade física podia ser segura, amorosa e bela. E quando finalmente se uniram completamente, quando ela se entregou totalmente ao seu marido, o vínculo entre eles brilhou como uma estrela nascendo. Ara suspirou ao sentir isso pela primeira vez. A conexão se encaixou, unindo-os de uma forma que ia além do físico. Eu sinto-te, ela sussurrou. As tuas emoções, a tua presença. É isso que tem sentido? Sim, este é o vínculo. Ragnar abraçou-a com carinho, movendo-se com infinito cuidado. Agora compreendes por que és tão importante para mim? Eu compreendo. Ara puxou-o para mais perto, sem mais medo do seu tamanho ou força. Eu também sinto isso. Como se fosses parte de mim agora. Eu sou, e tu és parte de mim para sempre. Depois, eles ficaram deitados juntos, e ela traçou as cicatrizes no peito de Ragnar com dedos gentis. Conta-me as histórias, disse ela. As histórias reais, não as que se espalham por rumores. Quero conhecer tudo sobre ti. E Ragnar contou-lhe sobre as batalhas que travou para proteger a sua alcateia, sobre os ferimentos que sofreu ao defender os fracos, sobre o peso de ser rei e a solidão da liderança, sobre procurar a sua companheira ano após ano e perder lentamente a esperança. Mas então tu caminhaste por aquele corredor, disse ele, passando os dedos pelo cabelo dela. E quando o teu véu caiu e eu vi o teu rosto, soube que toda a tripera, toda a solidão valeram a pena para te encontrar. Mesmo que eu estivesse apavorado com você, mesmo assim, porque eu sabia que eventualmente você veria a verdade, que eu não sou um monstro, apenas um homem que te ama. Ara se apoiou no peito dele, olhando para ele com olhos que não mais demonstravam medo. Você não é apenas um homem. Você é meu companheiro, meu marido, meu rei. Ela o beijou suavemente. E eu também te amo. Acho que comecei a apaixonar-me por ti durante a nossa primeira aula de escrita, quando foste tão paciente e cuidadoso. Quando me trataste como se eu fosse importante. Tu és importante, és a coisa mais importante no meu mundo. Adormeceram assim, envolvidos um no outro. O vínculo de companheirismo zumbia alegremente entre eles. E quando Ragnar acordou na manhã seguinte, encontrou-a ainda nos seus braços, sorrindo durante o sono. Todos os traços de medo finalmente desapareceram. A transformação na relação deles era óbvia para todos na fortaleza. Ragnar sorria mais, ria mais. Movia-se com uma leveza que antes não existia. Ara floresceu no seu papel de rainha, confiante e segura agora que não estava constantemente com medo. Eles eram inseparáveis, sempre juntos, sempre tocando-se de pequenas maneiras. Uma mão num braço, dedos entrelaçados, Ara encostada ao lado de Ragnar. O vínculo entre os companheiros havia se estabelecido completamente. E todos podiam ver isso na maneira como eles se olhavam, na maneira como se moviam em sincronia sem falar. 6 meses após o casamento, Astrid visitou novamente e encontrou uma situação completamente diferente da sua última visita. Ragnar e Ara estavam nos jardins. Ara estava sentada no colo do marido enquanto eles revisavam documentos comerciais juntos. Eles riam de alguma coisa, confortáveis e à vontade um com o outro. Vejo que as coisas melhoraram, disse Astrid secamente. Eufemismo, respondeu Ragnar com um sorriso. As coisas melhoraram imensamente. Posso ver que vocês dois estão repugnantemente felizes. Mas Astrid estava a sorrir. Estou feliz, irmão. Tu mereces isso. Eu realmente mereço. Ragnar concordou, apertando os braços em torno de Ara. Embora eu quase tenha perdido isso por ser um gigante assustador, tu ainda és um gigante assustador, Ara apontou. Eu apenas aprendi a apreciar isso em ti. Aprecia isso? Tu me disseste ontem à noite que gostavas do meu tamanho. Ara corou furiosamente. Ragnar, ele riu, encantado com o embaraço dela, e beijou a têmpora dela. Desculpa, meu amor. Não consegui resistir. Astrid abanou a cabeça para eles. Vou deixar vocês dois à vontade. Tentem não escandalizar toda a fortaleza com as vossas demonstrações públicas de afeto. Depois que ela saiu, Ara virou-se nos braços de Ragnar para encará-lo.
Tenho algo para te contar, disse ela, com uma mistura de nervosismo e alegria na expressão. O que é? Estou grávida. Helena confirmou esta manhã. Vamos ter um bebê. Por um momento, Ragnar não conseguiu falar, não conseguiu processar a enormidade do que ela acabara de dizer. Um bebê, uma criança, um herdeiro, uma família. Verdadeiramente, ele finalmente conseguiu. Verdadeiramente, pegou na mão dele e colocou-a sobre a sua barriga ainda lisa. Em cerca de 7 meses, vai ser pai. Ragnar puxou-a para si, enterrando o rosto nos cabelos dela, dominado pela emoção. Obrigado, sussurrou ele. Obrigada por me escolher, por confiar em mim, por me dar isto. Obrigada por esperar por mim, respondeu Arará. Por ser paciente, por me mostrar que as histórias estavam erradas e que tu estavas certo. Que não és uma besta, apenas um homem. O meu homem, sempre teu, prometeu Ragnar. O bebê, quando chegou 7 meses depois, era perfeito. Pequena e delicada como a mãe, mas com o cabelo escuro e a vontade forte do pai. Deram-lhe o nome de Aurora, em homenagem ao amanhecer, porque ela representava um novo começo para ambos. Ragnar era um pai dedicado, gentil apesar do seu tamanho, protetor, mas não autoritário. Ele podia segurar a sua pequena filha nas mãos que empunhavam espadas em batalha e olhar para ela com tanto amor que às vezes chorava só de vê-los juntos. Os anos passaram. Aurora cresceu e acabou por ter 2 irmãos que eram igualmente amados. As crianças cresceram sabendo que o pai era grande e forte e, por vezes, assustador para os estranhos. Mas para elas, ele era apenas o papá que contava as melhores histórias, dava os melhores abraços e faria qualquer coisa por elas. E cresceram sabendo que a mãe outrora tinha medo do pai, que a história de amor deles tinha começado com terror e terminado com confiança. Tornou-se uma história contada por todo o reino, um lembrete de que as primeiras impressões nem sempre eram precisas, que a paciência e a bondade podiam superar até mesmo os medos mais profundos. No seu 10º aniversário, Ragnar e Ara estavam nos jardins onde outrora caminhavam com uma distância cuidadosa entre eles. Agora estavam próximos. Ara encostou-se ao lado do marido, confortável e à vontade. Lembras-te do dia do nosso casamento? Perguntou Ragnar quando o véu caiu. Lembro-me de estar aterrorizada, admitiu Ara. De te ver pela primeira vez e pensar que eras todos os pesadelos que as histórias prometiam. Lembro-me de ver o teu medo e sentir que o meu coração se partia. O meu companheiro tinha medo de mim. Eu era tola. As histórias fizeram de ti um monstro, mas tu és a coisa mais distante disso. Todos estenderam a mão para segurar o rosto dele. És o melhor homem que conheço, o melhor marido, o melhor pai, e estou muito grata por o véu ter caído e ter mudado tudo. Mudou tudo para mim também, disse Ragnar, inclinando-se para beijá-la. Pensei que estava a aceitar um casamento político sem amor. Em vez disso, encontrei a minha companheira. Encontrei-te, encontrei um lar. Ambos encontramos um lar. Arag concordou. Ficaram ali nos jardins enquanto o sol se punha. 2 pessoas que começaram como estranhos, unidos pela política e pelo medo, que se tornaram parceiros, amantes e almas gêmeas. O gigante rei Lycan e a pequena rainha humana que aprenderam a ver além das histórias e enxergar a verdade. A história do casamento deles tornou-se lenda nos territórios do norte. Como o véu caiu e revelou o vínculo entre os companheiros. Como a nova rainha estava lá apavorada. Como o rei foi gentil e paciente. Como o amor cresceu a partir do medo. Como a confiança foi conquistada através da gentileza. E na fortaleza, sempre que casais jovens estavam em dificuldades ou com medo, contavam-lhes sobre Ragnar e Ara. Diziam-lhes que mesmo os começos mais assustadores podiam levar aos finais mais bonitos. Que a paciência e o respeito eram os alicerces do amor verdadeiro. Que às vezes as melhores relações eram aquelas que começavam com honestidade sobre o medo e cresciam através da escolha de confiar. O véu caiu e mudou tudo para ambos. E eles passariam o resto de suas longas vidas gratos por aquele momento. Pelo medo que levou à confiança, pelo casamento arranjado que se tornou a maior história de amor que os territórios do norte já conheceram.